Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Pauta importante hoje dentro da Câmara dos Deputados. A gente conseguiu uma negociação com o presidente Hugo Mota para fazer uma priorização dos projetos do agro na pauta de hoje e de amanhã. Infelizmente, sob a justificativa de uma mobilização grande de prefeitos aqui na cidade, pauta virtual, né, dificulta um pouco a nossa mobilização, mas nós estamos atentos aí para começar a sessão, a gente está preparado para conseguir colocar os votos nos projetos que a gente logrou êxito aí na inclusão da pauta. Ainda sujeito a alterações, daqui a pouco começa a reunião de líderes sobre essa pauta especificamente, e pode ser que saia algum projeto, entre outros, mas a princípio são esses projetos que constam na pauta, são 12 no total, de que a gente teria aí essa semana para tentar deliberá-los e avançar em cada um dos temas. Alguns deles projetos mérito, outros urgências, e ainda algumas urgências que já foram aprovadas, que a gente poderia colocar também na pauta o mérito para, na negociação, trocar um pelo outro e buscar soluções para diversos gargalos. Estou à disposição de vocês aí para as perguntas. Quais são os projetos que estão ali, prioridade número 1, para conseguir passar pelo menos hoje? Vamos lá, Conabio, um projeto que está urgência, vamos tentar colocar o mérito, que delega ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Pesca quais são as espécies amplamente utilizadas comercialmente no Brasil, para que não haja risco de proibição dessas espécies. Vamos falar de eucalipto, de pino, de tilápia, de tambaqui, vamos falar de braquiária e de tantas outras espécies, principalmente de frutas também, especialmente de frutas, que poderiam ser proibidas por uma decisão extremamente burocrática e ideológica dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então, delegar isso para o Ministério da Agricultura e para o Ministério da Pesca. Proteção tem algum acordo entre as duas pastas? Sim, ambos concordam com isso, querem que seja aprovado, há uma discordância do Ministério do Meio Ambiente, claro. Proteção de cultivares de cana e florestais é algo que já está extremamente avançado. Nós tínhamos esse projeto pronto para ser deliberado, tentamos colocar também as sementes de grãos de soja, principalmente, numa nova lei de proteção de cultivares, não houve condições de chegar num acordo nesse sentido. Voltamos ao projeto original, que tratava de cultivares de cana-de-açúcar e de florestais, principalmente de eucalipto e pinos, que está pronto para votar e não há resistências nesse sentido. É biotecnologia, possibilidade de melhorar o setor. A possibilidade de cooperativas é o 262, que é a possibilidade do acesso de cooperativas aos fundos constitucionais, algo que ficou pendente lá atrás ainda da reforma tributária, uma demanda antiga do setor cooperativista. Hoje a gente tem que reconhecer que mais de 50% da produção agropecuária do país passa por isso, e a gente precisa possibilitar também que as cooperativas, o cooperativismo acesse esses fundos. Lista de insumos com incentivos tributários, esse é o PLP 34. Esse é emergência, esse é extremamente importante, é algo que a gente precisa resolver. A votação que houve no finzinho do ano passado, numa votação dessas virtuais, à noite, correndo, em que a gente não teve condições de mobilização, em que aumentou a incidência de PIS e COFINS dos insumos agropecuários, isso aumentou muito a tabela de custo do produtor, e com esse PLP a gente tem condições de resolver. Óbvio, resistências da Fazenda, resistências do governo, nós estamos negociando, tentando avançar para que a gente consiga votar isso hoje. Desculpa, esse é mérito? Esse é PLP é ambos, negociação com o presidente ambos. As medidas cautelares do deputado Lúcio Moschini, o 2564, que trata da gente evitar situações como aquela do PRODES, que vocês cansaram de ouvir a gente falar, que semana passada tivemos uma vitória temporária de uma dilação de prazo, mas esse projeto resolve esse problema de não permitir que haja qualquer tipo de anotação na matrícula ou de punição ao produtor, impedimento ao uso da área, sem que ele seja previamente notificado que tenha direito à defesa, para provar que foi um manejo legalizado, autorizado, ou que tem um problema de fato na área, que isso conste no CAR, no Cadastro Ambiental Rural dele. Então isso resolve a situação dessa questão específica, e o exemplo maior, mais recente, é a questão do PRODES. A FLONA, que é a Floresta Nacional de Jamanchim, vocês vão lembrar disso, é um projeto antigo, inclusive essa não foi uma demanda da FPA especificamente, nos perguntaram, inclusive por parte do governo, se nós adotaríamos apoio ao projeto, pedido específico também do governador do estado do Pará e de vários produtores, que é um projeto que já tinha sido aprovado lá na época do governo Temer. Depois isso parou, vieram outras questões de produtores que lá nos idos de 96, 97, 95, acabaram recebendo esses títulos, participaram do programa de incentivo de produção agropecuária na região, veio o primeiro governo Lula,
A ministra Marina Silva, à época, deu uma canetada, transformou isso em interesse de demarcação de parque ambiental, de floresta nacional, aliás, e isso deixou esses produtores na ilegalidade. ICMBio agindo com extrema truculência, avançando nesses produtores, há uma diferença muito clara sobre a floresta nacional do Parque Nacional. Uma coisa é completamente diferente da outra. O Parque Nacional é outra discussão, é outra questão, e é um tema que deve suscitar bastante debate no plenário hoje, porque ele abre um precedente para outras áreas no país e que a gente teria condições de resolver um impasse jurídico enorme que vem lá da década de 90, de produtores que foram colocados na ilegalidade após serem incentivados a participar de um programa. Então, a possibilidade de que seja cumprido de fato o direito de propriedade e dar segurança jurídica para esses produtores. O relator, inclusive, é o deputado Priante, se eu não me engano, do MDB, que é do Pará também, que está participando diretamente dessa discussão. O 364 é os campos de altitude. Esse não é o mérito do projeto, esse é um projeto que já foi aprovado nas comissões, projeto que trata da possibilidade de uma solução do impasse criado pelo próprio Código Florestal quanto a áreas de altitude, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Boa parte dessa área utilizada pela silvicultura legalmente, e algumas áreas do Rio Grande do Sul utilizadas para a produção de vários cultivos, mas principalmente de batata, que é da agricultura familiar, de pequenos produtores, e que, por uma interpretação do código, acabam tendo a sua atividade dificultada e muito mais burocratizada nessas áreas de maior altitude. E esse não é o mérito, esse é apenas vencer um recurso, que nós aprovamos em todas as comissões, já devia ter ido para o Senado, já estaria sanado esse problema, e o PT entrou com um recurso no plenário, a gente precisa derrubar o recurso para que o projeto possa caminhar. Então essa é uma discussão aqui de uma questão extremamente técnica, né, dentro do Congresso, e como funcionam as coisas, da gente apreciar um recurso que tá em plenário. A questão do seguro rural, que é algo que eu venho falando com vocês já há algumas semanas, projeto pronto, aliás, relatório pronto, já todo negociado, todo acertado, não vejo dificuldade do governo apoiar, inclusive. O próprio Ministério da Agricultura tem dito que quer celeridade nessa aprovação, porque ele vai ter que voltar para o Senado pelas alterações que nós fizemos. Então ele vai ter que voltar para o Senado, a gente precisa de celeridade para que ele possa ser incluído já, quem sabe, numa regulamentação, numa sanção e regulamentação já para valer no próximo Plano Safra. Inclusive, já reverberaram isso, já disseram isso por parte do Ministério da Agricultura, que para nós seria maravilhoso se a gente conseguisse valer já. Por isso que nós estamos correndo e tentar dar prioridade hoje à noite para que ele seja votado. A questão dos arrendamentos rurais, uma interpretação de arrendamentos rurais, uma interpretação da Receita Federal de que arrendamento não é atividade agropecuária, cobrando imposto de aluguel nas áreas de arrendamento, é algo que precisa ser resolvido. Há um impasse enorme, uma bitributação da Receita nessas áreas de arrendamento. A gente sabe que hoje o arrendatário está passando por um momento extremamente difícil, né? A conta não fecha no arrendamento, a gente precisa achar a solução para esse problema, e é um projeto que está aí para passar urgência para que a gente possa abrir a discussão dele e correr contra o tempo. Safristas, outro problema que vocês já ouviram a gente falar muito aqui, ficou parado muito tempo no Senado, voltou para a Câmara agora, a possibilidade dos trabalhadores temporários de safra poderem ter carteira assinada sem perder o benefício social. Estamos com uma escassez gigantesca de mão de obra, não acha mão de obra para esses trabalhadores volantes, esses trabalhadores temporários de safra, principalmente a safra de frutas no sul do país, e a gente precisa resolver esse impasse para que ele possa ter carteira assinada, manter os benefícios que ele tem já da assistência social e possa ir trabalhar efetivamente no período de safra, geralmente 90 dias, algumas culturas mais, outras menos, mas que ele possa trabalhar nesse período de safra, até por ter uma renda extra e gerar oportunidade para as pessoas. O PLP 114, discussão que vocês estão acompanhando, dos combustíveis, uma série de itens ali dentro ainda sendo trabalhados. A relatora é nossa aqui, a nossa vice-presidente, a deputada Marussa Boldrin, tem trabalhado esse tema junto com o governo também, buscado soluções para nós. Por que a FPA é importante? Porque, primeiro, em insumo agropecuário, a gente precisa baratear o combustível, e mais do que isso, entram também os biocombustíveis, etanol de cana, etanol de milho, biodiesel e tantos outros, que a gente precisa avançar com essa diferenciação de tributação e incentivo para que a gente consiga baratear, e por isso que está nessa negociação toda. E o 3123, que é um projeto do deputado Alceu Moreira, que é extremamente importante e interessante, que ele regula, ou seja, ele reorganiza o sistema de critérios de gestão de risco para crédito rural. Ou seja, a gente cria critérios claros, específicos, para que não seja uma instituição financeira pedir uma coisa, outra pedir outra, o risco que o produtor tem é outra é uma garantia que tem que dar, outra não aceita a garantia real, outra é alienação fiduciária. Ou seja, a gente criar uma questão de gestão de risco para o crédito rural, que é óbvio que se você mitiga riscos, o crédito fica mais barato,
até porque as instituições financeiras não entram no prejuízo. Então é algo que a gente tem debatido, é uma questão conceitual que acho que vai suscitar um bom debate para a gente poder avançar. É uma dúvida. Muitos têm falado sobre o endividamento dos diretores. Tem algum projeto? Eu sei que o Senado está. Isso está no endividamento, está hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, é o PL 5122. Está sendo negociado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, deve ser aberta a votação agora à tarde. Hoje de manhã, infelizmente, houve uma participação do Galípolo na comissão, atrasou toda a pauta lá. A promessa do relator Renan Calheiros para a ministra Tereza Cristina é que hoje à tarde abriria a pauta novamente para entrar o 5122 e votar o relatório. Relatório para nós está ok, é um relatório que possibilita a gente avançar no acesso a outros fundos, inclusive uma das possibilidades está no 114, né, dessa geração maior de tributos e essa redução de tributos, mas a criação de fundos e a possibilidade da gente buscar dentro desse rendimento dos combustíveis mais recursos para resolver a questão do endividamento, e para nós isso é prioridade mais do que absoluta. A gente quer que seja votado hoje na CAEPRAS e amanhã para o plenário do Senado, para o mais tardar semana que vem a gente poder reapreciar o tema lá na Câmara dos Deputados, porque obviamente houve bastante alteração, a Tereza mudou muito, foi de 30 para praticamente 140 ou 150 bilhões, é isso, Isana? 170, desculpa. 170 bilhões para que a gente consiga avançar com ele também na Câmara dos Deputados. Muita negociação, isso é um tema que a gente tem se dedicado diariamente, conversa com ministros, conversa com o governo, conversa com senadores, com deputados, e nós estamos avançando muito bem. Espero que hoje a gente consiga vencer essa fatura lá na CAI. Não tem a possibilidade, então, dele ir para a Câmara ainda nessa semana do agro? Vamos trabalhar para isso, né, Isadora? Minha vontade é essa, mas sabendo os dias de funcionamento de Brasília, é um pouco mais difícil, né? Se a gente conseguir colocar ele pelo menos amanhã à noite, após a votação no Senado, ou na quinta-feira, nós vamos correr para não mudar o texto e aprovar o texto do Senado. O presidente, mas o PLP dos combustíveis, se chegou a algum acordo sobre a inclusão do dispositivo para usar a receita do petróleo? Não, pra... não tem acordo. Estamos em negociação. Isso. Né? Então, Tem hora que avança, tem hora que reflui um pouco essa negociação, mas eu vejo com olhos bons aí, positivos, e que a gente vai conseguir chegar num consenso. A questão da modernização do seguro rural, o senhor acredita que vai vir já para o plano safra 2026/2027? Se nós aprovarmos hoje, vamos lá, vocês viram o tamanho da pauta. É claro que a gente não vai votar 14 projetos hoje, até porque vai ter obstrução, vai ter resistência, vai ter negociação, isso muda tudo. Mas ele é prioridade. Então, se a gente conseguir votar hoje na Câmara, né, digamos que fique para amanhã votar destaques, alguma coisa assim, a gente pretende que semana que vem ele possa voltar ao Senado. Voltando ao Senado, a gente dá a celeridade necessária lá no Senado para que ele possa ir até o fim de junho estar pronto para entrar no Plano Safra, né? Essa conta precisa muito da participação direta da Secretaria de Política Agrícola. O próprio secretário nos cobrou publicamente, com entrevistas a vocês, dizendo que o seguro rural desse ano depende da FPA aprovar esse projeto. Nossa parte nós estamos fazendo. Qual é a principal mudança que vocês colocaram? Acho que o fundo garantidor, acho que é o principal, né? A possibilidade de ter um fundo que vai mitigar risco, né? Poder facilitar e dar o tamanho da necessidade de cobertura de seguro das áreas. A gente teve uma perda de cobertura de área absurda nos últimos anos. Essa última safra nós não chegamos a 3, né? Foi 3 milhões de hectares, né? Acho que foi isso. Nós chegamos a 3 milhões de hectares, é um absurdo, vendo o tamanho da nossa produção, e isso, claro, que encarece o crédito, né? Deixa a operação financeira muito mais clara. Então, vamos tentar buscar isso e, quem sabe, a gente chegar num nível dos Estados Unidos, que nós fomos lá para conhecer, que tem 20 mil pessoas a campo, acompanhando o risco, colocando apólices específicas para cada cultura, mitigando aquele risco através de uma apólice de seguro mais completa, deixando esse crédito mais barato. Esse que é o nosso objetivo. Conseguir resolver o sistema e resolver o setor. Presidente, como foi a articulação para conseguir esse dia do agro no mercado? Veja, o presidente Hugo Mota, quando da eleição, como foi o presidente Arthur Lira, como foi o próprio presidente do Senado, quando eles querem apoio da FPA, eles têm que vir aqui conversar conosco. Quando eles vieram aqui conversar conosco, e o Hugo Mota não foi diferente disso, nós apresentamos as demandas. E essas demandas a gente cobra. A gente não pode estar chegando ao fim desse mandato dele, sem saber se será reeleito ou não, sem ter a nossa pauta limpa e o compromisso de que ele fez conosco de avançar com as nossas pautas. Infelizmente, a gente passou por algumas semanas seguidas em que a pauta foi completamente esvaziada. Veio a questão de
de carnaval, depois é feriado, depois é Nova York, que o Brasil inteiro foi para lá, a Brasília inteira foi para lá, depois é problema de São João que já vai chegar, depois é recesso e depois é eleições. Se a gente ficar esperando, a gente não avança com as nossas pautas. Aqui estão 12 projetos. A lista que nós apresentamos tem mais de 30, né, de pontos que a gente precisa avançar. Inclusive hoje, essa lista deve voltar à tona para que a gente consiga negociar. Aí se não tem para votar, vamos colocar outro, vamos puxar outro. A gente tentar buscar alternativas para conseguir vencer nossa pauta. Nosso papel a gente faz. Colocar os votos, fazer articulação política, vencer por maioria dentro tanto do plenário quanto das comissões. Se não tiver a pauta, que é prerrogativa exclusiva do presidente, a gente não consegue avançar. Por isso que é tão importante para nós, quando a gente faz uma participação numa eleição de presidente da mesa, né, de presidente da Câmara ou do presidente do Senado, ter muito clara a negociação da FPA em relação aos temas. Presidente, qual que é a expectativa geral? Cada projeto tem sua particularidade, mas a expectativa geral de resistência e apoio do governo à pauta. Isadora, eu estou extremamente acostumado a não ter vida fácil no plenário, né? Ainda mais quando a gente fala de pauta do agro. As bancadas contrárias a nós trabalham fortemente, parte do governo trabalha muito fortemente, e nós vamos vencer os desafios como a gente sempre vence. Vamos estar mobilizados e pronto para a guerra. Obrigado, gente.